Muito bom dia, amigos do canal Academia Olímpia. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando as pessoas vão ver esse vídeo, né? Mas enfim, está sendo gravado de manhã. Que legal, gente. Estou muito feliz. Realmente muito feliz. Primeiro eu quero falar para algumas pessoas aí que têm perguntado... pedido para mim falar sobre os arcontes ou sobre algumas questões de espiritualidade, coisa e tal. Gente, assim, ó... eu tô em outra fase do nosso canal aqui. Então assim, ó, a gente tá com 200 e poucos programas aí. E a gente já fez muito programa falando assim da casuística de ufologia. Então, depoimentos de militares, né, mostrando que sim, tem os discos voadores, os relatos dos contatos com os extraterrestres que já teve. Então assim, ó, a gente já falou muito sobre os arcontes, então tem algumas pessoas que falam sobre os arcontes, coisa e tal. Gente, tem que carimpar o nosso canal lá. Procurem lá as nossas entrevistas com o Yuri Maia. Eu fiz vários programas sozinho sobre arconte. Falei com vários entrevistados que também mencionaram os arcontes. Então, eu não quero mais falar tal e qual os políticos, gente. Eu não quero mais falar nos problemas. Agora, daqui por diante, eu tenho descoberto... coisas maravilhosas, libertadoras em relação à saúde, à medicina, à energia. Então, eu vou canalizar toda a minha energia agora e o meu conhecimento, as minhas pesquisas, tudo, né? Tudo para essa questão de o que pode nos ajudar. Eu tô cansado de apontar os problemas, as falhas, a teoria da conspiração, não sei o que. Isso tá careca de saber, a gente tá careca de saber. Então, quanto mais eu aprendo em relação à saúde, religião, economia, política, tudo, mais eu percebo o quanto a questão OVNI tá totalmente ligada em tudo na nossa vida. Independente da religião que você seja, da raça que você seja, da tua opção sexual, da tua classe econômica, política, não interessa, não interessa. A questão OVNI está ligado diretamente em todos os aspectos da nossa vida. Tá ok? E nós estamos vivendo, gente, uma coisa que é maravilhosa, fantástica e absolutamente... renovador a nível de esperança, né? Que é o apocalipse. Meu Deus, esse cara tá louco de vez agora, né? Todo mundo tem um horror ao apocalipse e ele vem... É porque as pessoas que têm um horror ao apocalipse não sabem que apocalipse quer dizer revelação. Então, o significado dessa palavra foi distorcido ao longo dos anos. Pra quê? Ao longo dos séculos, melhor dizendo, ou talvez milênios, para ser mais preciso. Justamente para nós não querer o apocalipse, porque a gente não sabe o que é o apocalipse. Quando a gente sabe que o apocalipse, quando a gente se dá por conta que apocalipse é uma coisa maravilhosa, fantástica, libertadora, que é a revelação das verdades ocultas e os benefícios que essas verdades ocultas estão trazendo para nós, então a gente vai rezar, a gente vai ficar feliz pela vinda do apocalipse. Porque a questão da destruição, a questão, né, gente, é só fim do mundo e não sei o que, as guerras, foi só uma maneira de atrelar apocalipse a uma coisa negativa para a humanidade não querer o apocalipse. Então, na verdade, acredite em mim, meu amigo, você que ainda não entendeu ainda, você quer o apocalipse, você só ainda não sabe disso. Então agora eu vou dar um exemplo, né? E por que eu tô tão feliz e tão animado? Porque a constatação do apocalipse, que é o momento que nós estamos vivendo, né, é a comprovação dessas verdades que estão vindo à tona agora. Então olha que maravilhoso. E o pior é quando eu digo agora, né, esses vídeos maravilhosos que eu tô vendo agora, uma coisa que me deixou muito feliz também foi ver que é esse vídeo que eu assisti hoje de manhã do Dr. Luiz Moura sobre autoemoterapia, né? É um vídeo que já foi gravado aí há mais de 20 anos aí, né? Então, e ele tá bombando agora. Então tinha 500 e poucas mil, 550, 560 mil visualizações. Então eu fico muito feliz. Atribuo diretamente, vocês vão ver como uma coisa está totalmente ligada com a outra. Essa questão que tu vê toda hora na imprensa, né, na Band, na Globo News, Record News, né, eles estão falando direto de, meu Deus, as pessoas, devido aos fake news de internet, o pessoal está ficando com muito medo das vacinas e não estão indo, porque isso é uma ignorância dessas pessoas que vão atrás dessas coisinhas de internet. Pois é. Será que essas pessoas, essas repórteres, né, que parecem
gente totalmente irretocável, né? E claro, e quando se fala qualquer coisa ruim que aparece na televisão, vem sempre aquele discurso moral. Nossa, que feio isso, né? Porque os nossos políticos, porque não sei o quê. Então sempre tem aquela, meu Deus, nós somos do bem, até quando vamos conviver com essas mentiras de fake news e não sei o quê? Então, puxa, parece que, né? E eu adoro essas pessoas aí, enfim, não tenho nada contra elas, porque eu acho que elas estão fazendo um papel de achar, ou como elas não conhecem, não têm essas informações que nós estamos passando aqui agora para a grande maioria, elas acreditam realmente que a indústria farmacêutica e que cria remédio realmente está com um bom intuito ali de proteger as pessoas, de vacinar para que uma epidemia não venha e coisa e tal. Então elas, né, de acordo com o conhecimento que elas têm, acham que estão fazendo um bom trabalho. O que a gente tem que dizer para toda essa galera aí, né, que eu adoro de novo, né, todo o pessoal, os repórteres de Globo News, da bancada da Band, coisa e tal, né? Será que nem quando eles falam da vacina, porque a internet, coisa e tal, se eles tivessem essas informações que eu vou dar agora pra você, será que eles teriam a permissão de divulgar lá na televisão? Eu acho que não, nem que a vaca tussa, agora é quando a vaca vai tossir. Então, gente, assim, ó, autoemoterapia, ok? Que é uma das coisas que o Dr. Luiz Moura fala muito, né? Porque ele experimentou, ele venceu, ele curou vários pacientes de câncer com isso. Ele tem depoimentos milagrosos, sabe? Ou melhor, quando eu digo milagrosos é dentro do nosso termo do que a gente imagina que seja um milagre. Então a coisa é tão simples e tão fácil de fazer e tão acessível às pessoas que nos soa realmente como um milagre. Mas é uma realidade absoluta. E quando a gente vê, né, o doutor falando dos resultados que ele está tendo, e ele diz assim, esperançoso, não, daqui a pouco os médicos vão começar a distribuir isso aí, né, então os próprios pacientes, diante das melhoras apresentadas, dos relatos de melhoras vivenciados, experimentados pelos próprios pacientes, né, isso vai se popularizar. Gente, passaram-se aí 40 anos... E nada. Por que 40 anos? Porque olha o que aconteceu em 76. Esse doutor, e esse vídeo aqui, gente, eu vou deixar não só o link dele na descrição desse meu vídeo aqui, como também ele já tá lá dentro da pastinha Orgone. Os que frequentam meu canal já sabem o que eu falo nos nossos playlists lá, né? Então vão lá dentro. Os dois caminhos. Clica direto aqui no clique ou vai lá e já vê várias outras matérias que tem sobre orgonioterapia, caixas orgânicas, bastão orgânico e tudo mais, né? E agora a hemoterapia. Então, gente, o que é a hemoterapia? Que coisa tão fantástica é essa, tão revolucionária e que está sendo escondida e que causou ameaças diretas a esse Dr. Luiz. A gente vai falar sobre isso, cara. Isso é para nós entender esse contexto todo. E aí vocês vão perceber que eu não estou alucinado quando eu relaciono essas coisas aqui com a questão OVNI, com a questão dos discos voador da vida extraterrestre, né? Então, pega todos os vídeos que tem no nosso estúdio lá desde o início, lá começa a ver as comprovações casuísticas da questão ufológica, no meio do caminho tem diversas entrevistas do processo de que foram atravessar, ou seja, o que tem a ver a hemoterapia? São ferramentas que destroem as ferramentas o que a gente chama de arcontado, né? O comando oculto, são as nossas armas contra as ferramentas de escravização que eles têm. Então, assim, uma das maneiras de escravizar a humanidade é as doenças. Eles criam vírus, né? Detêm a solução, em tese, que é as vacinas, que é o antídoto, que é o remédio, que é o medicamento, coisa e tal, né? Então, e com isso, eles têm que vender saúde para as pessoas dependem dos remédios delas porque não sabem que existe alternativa, este é o ponto. As pessoas compram os remédios porque não sabem que existe alternativa. Se soubessem, não comprariam, ok? Principalmente porque esses processos que nem a da autoemoterapia, né? Agora vocês vão entender o que eu tô falando. O que é autoemoterapia? Cara, tu tira 10, né, numa sessão normal, tu tira 10 ml de sangue da tua veia. E para que tu precisa para fazer essa almoterapia? Só uma seringa limpa, higienizada, estéril, evidentemente, né? Tu simplesmente vai tirar 10 ml da tua veia e vai aplicar no teu músculo
O que acontece com isso? Quando tu tira o sangue da tua veia e aplica no teu músculo, mesmo sendo o teu sangue que foi a segundos antes tirado do teu corpo, o teu músculo vai receber esse sangue de fora como se fosse um corpo intruso, um corpo de fora. Ele vai produzir, ele vai aumentar a produção de um negócio que chama... Eu até anotei aqui, porque como eu não sou médico, não entendo nada, eu tenho que escrever tudo, né? Então tá ali, ó. Os macrófagos. Aí os doutores, médicos, coisa e tal, vão começar a prestar atenção nesse tipo de coisa aqui. Para nós leigos e mortais nem precisava saber desse tipo de coisa. Mas caso alguém tenha alguma familiaridade, né, ou algum médico esteja ouvindo isso, coisa e tal, e talvez não conheça, fica aí a dica, ok? E até o alerta, se tu é um doutor, meu querido, que fica trabalhando com a medicina tradicional, esses medicamentos caríssimos, e esse processo todo, querido, ó, conselho de amigo. Mas de amigo de verdade, sabe? Com amor no coração eu te digo isso. Reveja os teus conceitos, pesquisa esses novos métodos de aplicação de saúde nas pessoas, né? Seja um verdadeiro mensageiro, seja uma verdadeira, uma pessoa que realmente trabalha com o foco principal e único da cura das pessoas, vendo seus resultados como uma consequência normal do universo e não da exploração financeira de um medicamento em cima. Estão entendendo o que eu estou falando? Então assim, ó, meu querido, migra para esses sistemas de saúde alternativa que são mais justos, eficientes, eficazes, são mais humanos, ok? Ou, meu querido, tu tá prestes a procurar qualquer uma outra coisa para fazer. Porque no momento que esse tipo de coisa aqui se tornar popular, ninguém mais vai buscar vacina. Né? Ninguém mais vai precisar de médico, de remédio, sabe? São técnicas que preveem a tua saúde e dispensa todo esse sistema aí, cara. Então assim, ó, vocês estão com os dias contados. Quem insistir nesse mercado criminoso, desumanitário e bandido de fazer a medicina como é feita, né, através desses medicamentos que são feitos, que a gente nunca sabe o que tem nos princípios ativos deles ali junto, vai um monte de coisa misturada, como é que tu vai confiar no que colocaram ali dentro? Tu tava lá olhando para ver se aquilo que tá na descrição da composição do remédio é realmente o que foi colocado lá? A gente tem que confiar, E aí eu te pergunto assim, ó, dá pra confiar nessa galera aí que só vê dinheiro em tudo? Pô, cara, então tá entendendo? Então assim, ó... Ué, Luciano, tá falando besteira, Então, por que um examezinho simples ou um procedimento chega a ser ridículo de tão simples de tirar o sangue da veia da pessoa e aplicar no músculo? Isso vai lá, cria um monte, né, amplia, estimula a criação desses macrófagos que o doutor Luiz Moura chama de, a gente pode chamar de DLU, que é o Departamento de Limpeza Urbana, né, do teu corpo, né? Olha só, a produção desses macrófagos, que é uma coisa natural que o teu corpo produz a partir da injeção, do teu próprio sangue no teu próprio músculo, e não é passar um processo milagroso pelo sangue, não, é tirar ele de um lugar e imediatamente, sem fazer nada com o sangue, aplicar ele de novo no teu músculo. Por isso que eu digo, vão lá ver a entrevista do Dr. Luiz Moura e os resultados que ele teve comprovados e as histórias que ele conta, até uma delas eu vou contar, para ajudar a estimular mais a curiosidade. Depois vocês vão lá ver. Entendeu? Até porque, gente, de novo, todos nós temos alguém na família ou algum amigo que sofre com esse tipo de coisa. E isso é fantástico, é maravilhoso, é revolucionário. Então, assim, ó, como o próprio Dr. Luiz Moura, ele diz lá na época dele, isso passaram-se 40 anos e não teve o resultado que ele queria. Aliás, a única coisa que o coitado conseguiu foi ser ameaçado. Ele foi ameaçaram de caçar o registro dele. Tem um vídeo que também já tá lá no nosso playlist, dentro da pasta Orgone, que é do nosso querido Anderson Catone lá, né? E ele fala da dificuldade que ele teve de conseguir uma entrevista com o Luiz Moura por causa que ele não queria de jeito nenhum tocar no assunto. Eu, como sou estudioso da questão ufológica e já vi o que todos aqueles que tentaram revelar o segredo ufológico, e aí até então eu não entendia muito bem o porquê que esses
esse segredo ufológico tinha que ser tão, né? Mas por quê? Ah, a humanidade vai entrar em pânico se descobrir que tem gente morando lá fora. Não é, não é. Essa é a maior balela da face da Terra. O que eles não querem é que a gente descubra, né, que junto com isso aí, a gente vai descobrir as energias, o éter, o orgone, e aí a gente vai descobrir também o que a gente pode fazer com essas energias, os benefícios que elas nos trazem, e que a gente não precisa dessa porcaria toda que esse povo todo vende pra nós ao custo dos olhos da nossa cara. Entenderam? Então é aí onde se resume a coisa toda. Esse Luiz Moura, ele foi ameaçado, fecharam ele com o carro e tal, chegou um ponto que ele disse, não quero mais saber, inclusive, com muito custo, vejam lá, o Catone relatando, que ele vai lá, ele fala com o cara, e o Luiz Moura, tu vê que aquilo que foi descrito pelo que o Catone relata ali quando ele foi recebido é uma pessoa totalmente diferente daquela pessoa que tu vê na entrevista. Tu vê que tem alguma coisa muito séria, né? Tem uma nuvem negra sobre esse senhor. O que é essa nuvem negra? É alguém que disse, tu cala tua boca, porque se tu falar dessas coisas maravilhosas para a humanidade que tu descobriu aí, né? Tu vai mexer com gente muito poderosa e eles não estão nem aí em te varrer da face da terra e para continuar com os lucros dele. Então eu tô falando com as minhas palavras isso aqui. E por que eu tenho essa certeza, né? E o Catone não precisou nem falar da experiência dele. Por causa que eu já estudei toda a questão ufológica desde o Bob Lazar aconteceu a mesma coisa porque ele queria revelar os discos voador, entendeu? E aí quando tu descobre, de novo, que a energia dos caras traz tudo que nos liberta, né? Sem falar na questão econômica, religiosa, ou seja, influencia em tudo. E algumas pessoas não conseguem entender a relação dos discos voador com a sua vida. Né? Até a sua questão pós-morte, até a sua questão da tua alma está relacionada com isso e as pessoas ainda estão... E tem gente dizendo, eu não acredito nem em ET, nem em OVNI. Mas assim, ó, gente, não tô querendo ofender ninguém, é uma pena que eu sinto de coração mesmo, é uma dó que eu tenho por causa que eu sei que é o que essa resistência com essas pessoas aí vai causar a elas mesmas, sabe? Eu tenho a noção já da consequência da insistência que essas pessoas têm no ceticismo. De não querer estudar, dizer, não, cara, eu não preciso mudar a minha fé ou as minhas convicções que eu tenho aqui, tu entende? Tem gente que acha que se for estudar alguma coisa fora da Bíblia estará ofendendo a Deus ou alguma coisa assim, cara, pelo amor de Deus. E aí tu fica preso naquilo ali e tu não consegue ver esse tipo de coisa que eu tô falando, né? Então, olha a história da hemoterapia e vocês vão entender o que eu tô falando lá. E isso, gente, em 76 aconteceu isso. E essa entrevista que o Luiz Moura não quis nem abrir o bico foi agora em 2015 que o Catone e o Dr. Luiz Moura, né, depois desse episódio que, né, ele acabou falecendo em 2016. Então assim, ó, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Claro que ele era um senhor lá já de 92 anos, mas como ele conhecia toda a energia orgânica e ele próprio se aplicava a hemoterapia, né, nele, na sua mulher e coisa e tal, ele sabia restabelecer a sua energia vital. Esse cara era pra viver até, sei lá, 120 anos. Entendeu? Então não quero entrar em paranoia e achar que também todo mundo está sendo morto, mas olha, não duvidaria não duvidaria nada se ao longo dos anos a gente descobrisse que o Dr. Luiz Moura não morreu e sim deram um fim no cara, né? De qualquer forma, o seu legado, independente do que fizeram com o Dr. Moura, né? O que importa é que para onde ele foi, pelo que ele fez aqui, ele foi recebido com todas as glórias possíveis e imaginárias. Se existe aquela expressão de acumular o tesouro no céu, foi exatamente o que esse cara fez. Os caras terem tirado ele desse mundinho tosco aí, do jeito com essas pessoinhas que estão aí à nossa volta, coisa e tal, talvez tenha sido um grande prêmio para esse Dr. Luiz Moura. Fica a oração da nossa parte, fica a nossa energia positiva, fica aqui a imensa gratidão, né? A imensa gratidão. As pessoas que vão descobrindo que existe um processo simples de cura e que nós temos um controle maior sobre a nossa vida em relação a isso e que a gente não depende tanto do sistema, de coisas simples, né, e revolucionárias de cura estão ao nosso alcance. Isso coloca pessoas como o Dr. Moura num pedestal sim, fora do comum. Então, para mim é um avatar,
sabe? Gente, e todos esses que estão trabalhando com esse tipo de coisa também estão no mesmo, pra mim são os verdadeiros heróis. Esses é que deveriam ser cultuados e, no entanto, não, né? Esses deveriam ser as verdadeiras celebridades, né? Mas enfim, o mundo velho tá tudo virado, né, gente? Mas a gente, entendeu? Falando nisso, pessoal, eu tenho aqui que fazer jus a um outro cara que foi até uma injustiça que eu cometi, porque eu falei muito do Anderson Catoni, né? E aí a gente, vamos voltando no tempo, né? Os mais antigos. Aí lá atrás o pesquisador Luiz Fernando Sarmento, me desculpa, né? E o próprio Luiz Moura e também um cara chamado Ralph Viana, que foi justamente esse Ralph Viana e o Luiz Fernando Sarmento que fizeram um vasto material, um vasto documentário em vídeo, ainda não tem um lado VHS e tal, né, do Dr. Viana, e já foram vendendo aqueles vídeos, comercializando eles, ou seja, de uma forma maravilhosa, humanitária. Então, coloquemos o nosso querido Ralph Viana no nosso pedestal das verdadeiras celebridades. Essas pessoas, sim, mereceriam reverências do povo, entendeu? Pelos atos que eles fazem. Mas, enfim, gente que trabalha para trazer, de fato, melhorias para os seres que estão à sua volta e para si próprios, evidentemente, né? Então, gente, olha só essa história, tá? O doutor Luiz Moura, chega nele uma paciente desenganada lá e com esclerodermia, era uma coisa assim, parece que é, né? E que era uma coisa que travava e a pessoa já não andava mais e coisa e tal. E ele... Eu peço perdão, pessoal, que eu vi tanta informação, talvez eu esteja misturando dois casos, mas eu acho que, se eu não me engano, é a mesma pessoa, tá? Que é essa mulher que chega com essa esclerodermia, né, que é uma doença bem grave, parece que teu corpo vai ficando que nem uma madeira, e chega a um ponto que ela fica tão rígido, o teu pulmão, que tu não consegue nem descontrair os pulmões e tal, e tu acaba morrendo por asfixia, então é terrível mesmo, né? E as pessoas não sabiam o que falar. Então, uma doutora, né, que recebeu uma paciente que estava num estado terminal, desenganado, onde não sabia mais o que fazer, o doutor Luiz Moura disse assim, vamos tentar fazer uma terapia alternativa nova aí que eu conheci e tal. E a mulher deu uma risada nele, ele falou na autoemoterapia. E a paciente, claro, já não estava mais ali na sala, os médicos estavam falando num outro recinto em particular. E ele disse, vamos aplicar essa autoemoterapia. E essa mulher, né, aquela clássica arrogância de muitos, né? Porque eu vim há pouco tempo dos Estados Unidos e eu estava lá num centro especializado onde todos os casos acabavam funilando lá e não sei o que, e não tenho o que fazer lá nos Estados Unidos. Então o senhor aqui no Brasil vem me dizer que... E ele disse, olha, se me dá um tempinho eu vou te trazer os estudos que eu tenho divulgados de um tal de... Gente, eu não consigo entender se é Jess Terceira ou Gerson Teixeira, mas acho que é Gerson Teixeira e Ricardo Veronese. Aí o Luiz Moura disse, eu tenho estudos dessas duas pessoas aí, eu quero trazer para a senhora ver que tem fundamento que eu tô falando. Diz que em 20 minutos ele foi até a sua residência, voltou rapidinho, mostrou, ela leu aquilo, disse, não, mas até faz sentido, vamos experimentar. Como era uma coisa que tinha o chefe dela daquela sessão lá, estava presente, coisa e tal, ele tinha que mostrar a eficácia desse exame. Então o que ele faz? Ele dá uma dose cavalar na mulher. O que ele faz? Ele tira 40 ml de uma vez, só pelo que eu entendi lá, parece que foi isso, né? E ele aplica, porque geralmente a dose normal é 10 ml, que ele tira e aplica no braço. Então ele tirou 40 ml e ele colocou 10 num braço, 10 no outro, 10 numa nádega e 10 na outra. E a mulher estava desenganada, lembrem-se disso. Aí essa paciente, ela ia ter que cortar a perna dela e ela já estava amarrada na cama, né? E disseram, não, tua perna tá cangrenando e tu vai morrer, então por isso que ela tá amarrada e se nós não cortar tua perna, tu vai... E ela disse, mandou chamar o delegado, e o delegado disse que ela assinasse um termo, que se assumisse a responsabilidade perante um registro, né, um documento assinado, os médicos poderiam largar ela. Essa mulher vai lá, assina esse documento, né, e não deixa cortar a perna dela e cai na mão do Dr. Luiz Moura para fazer a tal da hemoterapia. Diz que passou um tempinho, né, e essa mulher curou a perna dela com as sessões de hemoterapia. E essa primeira sessão que ele fez, de 4, assim, diz que numa questão de uma semana deu um resultado incrível nessa mulher. E aí, enfim, não precisou cortar a perna. E olha que a piada que gerou foi que ela voltou, essa mulher, que era uma fazendeira, ela volta no consultório,
do doutor que queria cortar a perna dela e diz: ó, doutor, se o senhor queria cortar minha perna por causa que fazia tempo que o senhor não cortava uma perna e precisava cortar alguém para treinar, se o senhor tivesse me dito a verdade que eu trazia um porco pro senhor e o senhor podia cortar as 4 pernas do porco, podia treinar bastante. Diz que isso gerou uma piada, né, no meio médico lá deles, coisa e tal. Enfim, então, cara, o que acontece? Estímulo imunológico poderosíssimo. É o que faz essa reação de tu tirar o sangue do teu corpo e tu colocar ele de novo. Tu tira da veia e aplica no músculo. O músculo interpreta como um corpo estranho, aumenta significativamente a produção desses macrófagos que eu falei antes ali, né? E macrófago, deixa eu olhar de novo, gente. Tô aprendendo tudo isso aqui, que maravilha, né? Macrófagos. E daí então, com o aumento desses macrófagos, né, tu tem ele é um poderoso estimulante imunológico. Para vocês terem uma ideia, tem uma coisa, gente, tem um medicamento aí que se não se fala o nome, que eu vi nessa entrevista lá do Dr. Luiz Moura, e que esse medicamento, na verdade, ele é um lisado de thymus de vitela. Né, ele diz que o thymus de vitela, que eu nem sei o que é isso, mas estou passando para vocês, aí cada um vai pesquisar, mas é interessante o que isso acontece, o que faz. Ele diz que esse thymus de vitela, quando ele é submetido a um processo de fermentação digestiva ou qualquer coisa parecida lá que o doutor explica, né, ele se torna um medicamento. Só que esse medicamento é caríssimo. Ele é muito caro. E ele dá exatamente o mesmo resultado que a quase de graça autoimunoterapia. Ou seja, tu tem um resultado que vem de um tratamento, que vem do consumo, da ingestão de um medicamento caríssimo, e tu tem exatamente o mesmo resultado de estímulo imunológico de um outro medicamento que é o teu próprio sangue ao custo de uma seringa. Que se tu aprender a tirar o sangue e injeção no músculo, eu já me dei várias, eu nunca tirei meu próprio sangue, né? Mas eu me lembro de gripe ou coisa muito forte, às vezes, que eu próprio me dava, né, no próprio músculo aqui, então não tem problema nenhum isso aí. Tirar sangue eu nunca tirei, já não sei qual é que é, o catar uma veia poderia ser Mas enfim, acho que qualquer curso de enfermagem ou pratica, né? Vai se machucar um pouquinho talvez. Mas olha os benefícios, gente. Então, cura de câncer com combinação de medicação haitiana orgânica junto com autohemoterapia. Essa autohemoterapia, que eu falei, já era estudada por esses Gerson Teixeira, esse Ricardo Veronese. Eles já tinham publicado estudos com as maravilhas. Mas, Luciano, mas o que eu posso curar com essa autohemoterapia? Presta atenção, pega um papel e uma caneta e anota que é interessante. Olha só, todas doenças infecciosas, todas doenças alérgicas, e olha que só aí, se tu for catalogar cada uma delas, olha que tem coisa aí, né, gente? E olha quantas... A minha filha tá tomando uma vacina caríssima por causa dessa irritação que dá na primavera nas pessoas aí, sinusite... renite, essas coisas aí, né? Então olha só, se a gente soubesse, né, que tu tirar um pouquinho de sangue da veia e injetando no músculo, tu resolve tudo isso aí, por causa que esses macrófagos, né, que eles se produzem bastante quando faz esse procedimento, eles limpam todo o teu corpo, matam vírus, matam bactérias, eles destroem uma coisa chamada, que eu achei bem interessante, eu anotei aqui também, deixa eu dar uma olhada, gente, fibrina. Fibrina é um sangue coagulado. Esse sangue, quando coagula, ele se deposita nas artérias, causa infarto, causa AVC. Tu entende? Então, assim, ó, a autohemoterapia, né, diz que esses macrófagos comem, dizimam, desintegram, tu entende? Essa fibrina. Então tu não tem mais o risco de AVC, tu não tem mais o risco de trombose, tu não tem um monte de coisa assim. Enfim, maravilhoso. Eles falam ali também, gente, em cura da doença do Crohn, cura da doença de lúpus, ou seja, ele conta uma história maravilhosa que a filha dele, a própria filha que mora na Espanha do Dr. Luiz Moura, não conseguia engravidar, e o doutor lá fez algumas sessões de autohemoterapia e ela simplesmente engravidou. Teve 2 filhos e depois teve que usar DIU para não continuar engravidando, aí reverteu o processo. Isso gerou 2 netos, aí ele fala com muito orgulho dos seus 2 netos, já tem 20 e poucos anos, que já estão formados, um é não sei o que, outro... Entende? Então são histórias maravilhosas que ele vive. Gente, olha ele contando a experiência do bastão na mão da esposa dele, que estava lá, que não conseguia mais pegar os objetos e era dor. E então assim, ó, é as coisas que ele vivenciou na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos e ele próprio.
Sem falar nas inúmeras aplicações nos pacientes. Então isso é revolucionário. E tanto que começaram a ameaçar o cara, velho, há 20 anos atrás. Hoje cabe a nós divulgar, falar pra todo mundo saber, entende? A gente não precisa mais ficar com tanto medo quando falo epidemia de não sei o que, epidemia. Se nós soubermos, né, que o nosso corpo rejeita tudo isso aí, que nós temos uma maneira simples, fácil, barata, acessível a todos, a qualquer um. Né? Porque se tu vai numa farmácia, daqui a pouco tu consegue no sistema uma seringa de graça. Tu entende? Quem é que não vai doar uma seringa para alguém fazer auto-hemoterapia para se curar de um câncer, para se curar dessa quantidade de doenças que a gente está vendo aqui? E vocês conseguem entender o soco no estômago da indústria farmacêutica que é essa auto-hemoterapia, gente? Vocês conseguem entender o quanto é libertária essa informação? Vocês conseguem entender por que eu fico tão feliz em trazer essas coisas para as pessoas? Né? Por causa que, gente, estamos se desligando do sistema. Daqui a pouco a gente tem energia para o nosso carro, não dependemos do petróleo que eles querem destruir o mundo, furando poço, vazando petróleo, destruindo nosso meio ambiente, né? Enfim... Vamos se livrar de tudo isso aí, gente. Por isso que eu digo, não se preocupem tanto se vai dar Bolsonaro, se vai dar Haddad, sabe? Se preocupem com esse tipo de informação. Aí tu não vai... porque se eu votar no cara lá e depois o sistema SUS, que SUS? Tu não vai precisar de SUS nenhum, é susto aquilo lá. Entendeu? Tu não vai precisar de nada dessas coisas deles aí. Tá entendendo, gente? Então, ó, essa é a nossa liberdade. Por isso que eu tô tão feliz aqui nesse canal. Beijo!